Na nossa aula de hoje, nós vamos enfrentar mais um desafio, né, da nossa macroeconomia, que é tentarmos entender o modelo ISLM. A gente vai tentar, na verdade, compreender como que as políticas monetária e fiscal, na verdade, interferem, né, sobre a renda agregada de equilíbrio, ok? Muito bem, vamos tentar dar uma olhada lá nos nossos slides e vamos compreender mais essa etapa aí de macroeconomia. Acompanha comigo. Muito bem, nós temos então lá o nosso modelo, né, ISLM, né, e na verdade o objetivo nosso é tentar analisar, portanto, o impacto das políticas monetária e fiscal, né, sobre a renda agregada de equilíbrio e a sua interação com a política cambial. Portanto, nós temos aí, né, na verdade, 4 grandes elementos para nós considerarmos. O primeiro seria o impacto, né, das políticas monetária e fiscal. Do outro lado, esse impacto sobre a renda agregada de equilíbrio e, obviamente, a sua interação com a política cambial. Vamos lá, vamos tentar compreender. Nós sabemos, né, que nós temos lá o sistema ou o modelo ISLM, também chamado por alguns autores de modelo keynesiano generalizado. Modelo keynesiano generalizado substitui o modelo simplificado de Keynes. Ele foi construído lá em 1937 por Hicks a partir da teoria de John Maynard Keynes. Portanto, o modelo keynesiano generalizado substitui, na verdade, o modelo simplificado estabelecido pelo próprio Keynes, criado em 1937 a partir da teoria do grande mestre. Nós sabemos, então, que há uma afirmação muito interessante. A função investimento é formada apenas por um componente autônomo, descrito da seguinte forma: I é igual a IA. Vamos tentar entender isso. Já no modelo, né, ISLM, né, o investimento é uma função inversamente relacionada com a taxa de juros. Portanto, nós sabemos que investimento é igual, né, a investimento menos, né, a taxa de juros. Lembrando a você que X é a sensibilidade de juros do investimento. Assim, nós podemos dizer de maneira generalizada que nós temos o seguinte raciocínio. Se nós tivermos uma quantidade maior de juros dentro da economia, eu terei, de maneira geral, um menor investimento. No entanto, se na verdade o inverso for verdadeiro, ou seja, uma menor taxa de juros na economia, significará uma maior taxa de investimento. Vamos trazer isso para a economia brasileira para a gente poder compreender essa questão. Nós sabemos que hoje a chamada taxa básica de juros na nossa economia, também chamado de taxa Selic, Sistema de Liquidação e Custódia, definida no Brasil pelo Copom, o Comitê de Política Monetária, observando, na verdade, um regime que nós chamamos lá de metas de inflação, hoje circula no nosso país em torno de 12% ao ano. Ocorre que essa taxa de juros é a terceira taxa de juros real mais elevada de todo o mundo. Por consequência, há uma forte tendência de que com essa taxa de juros extremamente elevada, né, eu aumente o custo do investimento. E aumentando, né, o custo do investimento, a tendência é de que este investimento se reduza. Ou seja, quanto maior a taxa de juros, menor o investimento. No entanto, quanto menor a taxa de juros, maior a taxa de investimento. Se nós pegarmos, né, o investimento no nosso país, nós vamos perceber que ele
que ele gira algo em torno de 19%, né, a 20% do nosso produto interno bruto. Nós precisaríamos elevar isso, no mínimo, né, para algo próximo de 23% a 24% do PIB, para que nós tivéssemos um crescimento sem pressão inflacionária. Ora, para que isso ocorresse, nós teríamos que ter uma oferta agregada que fosse igual ou maior que a nossa demanda agregada. Ocorre que, com uma taxa de juros de 12% ao ano, eu crio, na verdade, um custo mais elevado para o investimento, criando, portanto, uma relação antagônica, né, e inversa. O aumento da taxa de juros reduz o investimento. Com menos investimento, a tendência é que, na verdade, eu tenho uma situação de pressão inflacionária todas as vezes em que a demanda agregada passa a ser maior do que a oferta agregada. Portanto, nós começamos a estabelecer a relação que nos interessa. Se nós sabemos, né, que a curva IS, ou seja, de investimento poupança, né, no mercado de bens, funciona da seguinte maneira: oferta agregada, né, é igual a Y menos M, demanda agregada vai ser igual a consumo mais investimento, mais gasto do governo, mais X. Nós sabemos, então, que produto vai ser igual a consumo, mais investimento, mais gastos, mais o resultado das relações com o resto do mundo, X menos M, portanto, né, exportação menos importação. Nós vamos poder perceber que a curva ISLM nada mais é do que as combinações de juros e renda que tornam a oferta agregada igual à demanda agregada. Bom, mas se assim é, a gente pode transformar essa curva, né, IS num gráfico, onde cada ponto da curva IS é uma combinação, né, de I e de Y, onde se verifica um equilíbrio no mercado de bens. Ou seja, a oferta agregada é igual à demanda agregada. Ou seja, investimento, né, e produto, né, no mercado de equilíbrio de bens. Qualquer ponto que seja. Nós vamos poder perceber assim que, na verdade, se, né, nós tivermos dentro da economia um gestor público preocupado com a expansão das atividades econômicas, ele deve, então, reduzir a taxa de juros. Com essa redução da taxa de juros, eu torno mais barato o investimento, aumentando o investimento, e ao aumentar o investimento, a tendência é que eu tenha um aumento do produto. Ou seja, na verdade, nós estamos mostrando para você aqui, né, que há uma relação direta entre investimento e produto. A curva IS é uma combinação, né, de investimento e de produto, onde então vai se verificar um equilíbrio, né, no mercado de bens. Ou seja, quando a nossa oferta agregada for exatamente igual à nossa demanda agregada. Portanto, né, esta é uma situação de início de entendimento de um dos tópicos mais explorados em todas as provas do Fisco Federal, dos fiscos estaduais e muitas vezes também do Banco Central, do Bacen. Tanto, né, aí para o cargo de analista nas suas mais diversas conformações.
Portanto, eu quero te lembrar que para nós termos um entendimento absolutamente acurado e correto sobre as curvas ISLM, é muito importante que você retorne lá na nossa aula sobre macroeconomia keynesiana. Porque, na verdade, a macroeconomia keynesiana, embora hoje seja muito menos cobrada em concursos públicos do que já o foi lá num passado relativamente recente, essa macroeconomia keynesiana vai fornecer os instrumentos básicos para que nós possamos, então, compreender, né, o modelo ISLM. Ok? Portanto, retorne lá às nossas aulas, dê uma olhada na macroeconomia keynesiana e aí reveja essa nossa aula de hoje. Nós vamos avançar de maneira muito lenta para a gente poder compreender como esse modelo funciona. Ok? Um forte abraço para você então e até a aprovação.